Bom dia, meus irmãos. Vamos começar mais um estudo hoje, né? Desse livro aqui, Paul Walsh, o Evangelho de Jesus Cristo. Dá continuidade, né, no que os irmãos já iniciou. Tem sido muito edificante. E hoje vamos falar de um tema muito interessante também, e um tema questionado por muitos. E hoje vamos tentar esclarecer um pouco sobre esse tema. A segurança da salvação. Vamos orar primeiro. Pai querido e amado Senhor, graças te damos, Pai, por mais uma manhã. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pelo Senhor, Pai, nos deu o privilégio, Senhor, de amanhecer, de acordar, onde muitos nesse momento, Pai, não tiveram. Muito nesse momento, Pai, queriam estar aqui, mas não tem condições. Mas o Senhor nos privilegiou, o Senhor nos ajudou, Pai, o Senhor nos levantou, e por isso nós estamos alegres. E querendo compartilhar, Pai, dessa alegria contigo, mais um dia, mais um domingo, meu Pai. E dizer que o Senhor é bom o tempo todo. Dizer que nós precisamos de Ti, Pai, em todo o tempo. Dizer que sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, nos dê sabedoria nesse momento. Nos dê sabedoria para falar aquilo que está dentro da Sua palavra, Senhor. E, Pai, também abra os corações e a mente do Teu povo. Que o Teu povo venha, Pai, ter o verdadeiro entendimento, Pai, da Tua mensagem. E que nós não venhamos sair daqui hoje com dúvidas, mas sim com esclarecimentos, ó Pai, para que possamos entender melhor o Teu Evangelho. Senhor, muito obrigado, Pai. É que eu te peço nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A segurança da salvação está na página 24. Eu vou estar lendo como título introdutório o capítulo de Romanos 8. Queria que os irmãos me acompanhassem, por gentileza. Romanos 8. Esse capítulo de Romanos 8, ele vai ser um título introdutório, mas eu não vou falar dele agora. Eu vou ler ele agora e vou pedir para os irmãos voltar ele lá no final, para que possamos entender melhor todo o desenrolar da mensagem. Amém? Romanos 8. Romanos 8, a partir do 28. Amém. Diz assim Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E por último, 35 ainda. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a morte, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
E por último, 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Guarda essa mensagem, eu vou voltar nela no final. Talvez nenhum assunto traga mais angústia para o cristão do que o medo de perder a salvação, a sensação de perder a salvação. Pessoas que, embora tenham crido no Senhor de forma legítima, têm o selo do Espírito Santo, seu nome no livro da vida, estão seguros em Cristo, mas apesar disso, elas se sentem impossibilitadas de ter segurança na sua salvação, achando que não é possível ter essa segurança, ou é uma pretensão ter, ou até que é uma soberba espiritual achar que possa ter essa segurança. Contudo, a segurança da salvação não é garantida por nós, mas pelo próprio Deus. E iremos trabalhar esse tema tão sensível, porém esclarecedor nesta manhã, pois Deus, quem planejou, executou e garante a nossa salvação. E além disso, é o próprio Deus que persevera por nós, e nenhum de nós podemos ir a Cristo se o próprio Pai não nos levar a Ele. E todo aquele que é trazido a Cristo, Ele recebe e não lança fora. Isso é uma mensagem que, se você chegar com uma pessoa que não tem, talvez, entendimento, falar assim, eu estou salvo. Aí a pessoa vai falar para você, que te garante estar salvo? Ou se você falar que eu estou conquistando minha salvação, outras pessoas vão achar de forma diferente, falar assim, quem é você para conquistar a tua salvação? Quem somos nós? Então, assim, é um assunto que a Bíblia nos diz que quem garante salvação não somos nós, é Cristo. Foi Ele que garantiu a salvação por nós. Nós não temos poder nenhum para garantir algo, porque nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos, mas o Senhor, Ele trouxe para nós a segurança da salvação. E esse texto ele é muito rico, esse livreto é pequeno, mas ele é muito rico quando ele se entoa sobre salvação. Vamos ler lá no livrinho agora? Quem não tem, se puder, pega ali atrás, acho que ele tem, se não me engano. Aí ele fala aqui no livrinho, no primeiro parágrafo, Jesus advertiu que nem todos que afirmam ser cristão, ou mesmo o confessam como Senhor, entrarão no reino dos céus. Mateus 7, 21. No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. Mateus 7, 23. Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber que realmente cremos e temos a vida eterna? Essa é uma pergunta que eu creio que talvez, como já soou o meu coração, os irmãos devem ter se questionado. Eu vou ler novamente. Como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? Em segundo parágrafo, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos por seus frutos. Mateus 7, 16 e 19. Em outras palavras, existem evidências observáveis à fé. A salvação não é resultado de obras, mas as obras são evidência da salvação. E Tiago deixa claro: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. A principal evidência de um salvo estão atribuídos não em suas palavras, mas em ações, não em obras puramente ditas, mas em obras atribuídas por intermédio do Espírito. Como o próprio Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, são atributos que andam juntos de mão dadas, ou seja,
É necessário entender o padrão de julgamento de si mesmo. Esse padrão precisa ser bíblico, pois desta forma não será nossa opinião como parâmetro, e sim a palavra de Deus. Às vezes nós usamos como parâmetro para nos medir, olhando para outra pessoa. E é onde está o erro. Quando nós usamos o parâmetro de Cristo, como eu estou diante de Deus, quais são os meus frutos diante de Deus, e olhando para a palavra, nós percebemos que nós estamos distantes dos parâmetros de Deus. E muitas das vezes nós nos baseamos em pessoas que fazem grandes coisas, ou nós usamos a desculpa das pessoas que não fazem determinadas coisas, e acabamos perdendo o termômetro daquilo que Deus realmente tem preservado para nós. Por isso nós devemos nos basear, nos moldar dentro das Escrituras, para que possamos realmente ter essa segurança de sabermos se nós estamos de verdade dentro das evidências ou não. O texto vai desenrolar mais, ele vai falar sobre as evidências. Ele dá 10 evidências. Eu não vou ler as 10 por causa do nosso tempo, mas eu separei 3 evidências muito bacanas aqui para a gente entender um pouco melhor. Ele fala aqui, lá embaixo, as evidências da conversão. O fruto é a maior evidência. Quando você for olhar para uma pessoa que diz, que está na igreja e tal, você vai perceber que você não vai olhar para o que ela fala, porque as palavras são vazias. Eu posso chegar aqui e falar bastante coisas, eu posso chegar aqui e ter uma oratória muito bacana, tentar convencer vocês de alguma coisa, mas o que vai dizer verdadeiramente são nossas ações. Porque dentro da igreja é muito fácil aí ser crente, cristão, mas no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso dia a dia, quando Deus não está vendo, ali é o desafio. Eu acho que eu assim creio que Deus nos observa nesse momento. E a maior evidência que Deus deve olhar para nós e perceber é quando nós estamos a sós, ou quando nós estamos num ambiente totalmente propício para o pecado, e nós continuamos firmes, continuamos buscando, dando testemunho. E por isso que Deus nos deu aqui essa oportunidade de ver essas evidências. A Bíblia nos ensina, lá nas evidências da conversão, a Bíblia nos ensina que os cristãos devem examinar ou testar a si. Não é o irmão, não é testar o irmão, é testar a si. Mesmo a si mesmo, para ver se eles estão na fé. 2 Coríntios 13, 5. Porém, para que tal exame seja correto e preciso, é preciso ter um padrão verdadeiro. Não é prudente julgar nós mesmos de acordo com nossas opiniões ou com a dos outros. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a genuinidade de nossa fé, para que possamos crescer na certeza da nossa salvação. Agora eu vou ler aqui embaixo. Primeiramente, João expõe várias características que serão encontradas em alguma medida na vida de todo verdadeiro cristão. À medida em que essas características se tornam evidentes em nossas próprias vidas, podemos ter a certeza de que realmente conhecemos Cristo e estamos sendo transformados por seu poder. Essas marcas de conversão genuína estão listadas a seguir. Faremos bem em orar cuidadosamente ao examinarmos a luz dela. São 10 marcas, são 10 evidências que João deixou aqui para nós e precisamos olhar ela com cuidado. Tem muita coisa que aqui às vezes nós não nos enquadramos, mas calma,
estamos em processo. Eu costumo falar que nós estamos em construção. Nós precisamos continuar perseverando, continuar buscando, para que nós possamos chegar até aqui, ou pelo menos, chegar o mais próximo possível do que João escreveu. Eu vou ler o 1, o 2 e o 9, e diz assim: os cristãos caminham na luz. O caráter e a conduta do cristão estão sendo progressiva e gradualmente moldados de acordo com a vontade de Deus, tal como Ele nos revelou na Bíblia. 2. Os cristãos são sensíveis ao pecado que está em suas vidas. Eu confesso. 1 João 1, do 8 ao 10. Os cristãos não são imunes ao pecado, mas eles o desprezam e lutam contra ele. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento, pela confissão e pela gradual vitória. Como eu disse, a gradual vitória. A vitória a vitória maior já conquistamos na cruz. Agora nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento, buscar esse molde, que é o molde principal, é Cristo. E esse trecho aqui, gradual vitória, ele é muito interessante, porque é algo que todo cristão passa, por essa gradual, por essa progressiva, por esse crescimento, em buscar se aperfeiçoar, em buscar ter essas evidências, em buscar se parecer mais com o Senhor. E eu vou ler aqui o 9, que eu acho também muito bacana, que diz, na outra página: os cristãos creem e confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A grande e única esperança da salvação dos cristãos está na pessoa e obra de Cristo. Elas creem no testemunho da vida eterna, que Deus lhe dá através de seu Filho Jesus Cristo. A única segurança da salvação é através de Jesus Cristo. Não há outra segurança. Não há como você pensar que o que você fizer vai te assegurar. Não há como você pensar que você é muito bom. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu já ouvi muito. Quem nunca ouviu, né? Caraca, mas aquele cara é muito bom, ele é 10. Nossos melhores feitos, a Bíblia diz que são como trapos de imundícia. Não que Deus nos menospreza com esse texto, mas Ele quer dizer que nós não somos nada nesse sentido. Nós somos alguém só através dele, junto a Ele. É por isso que nós não devemos nos basear naquilo que nós fazemos. Nós devemos nos basear em Cristo, porque toda obra, toda mensagem não fala sobre nós, mas fala sobre o mensageiro. E é por isso que nós precisamos cada dia mais olhar para Cristo. E ele diz, vamos mais adiante, vamos ler agora sobre os benefícios. O maior benefício, é estar com Cristo, a eternidade. Esse é o maior benefício. Se tivesse na Bíblia assim, o maior benefício da salvação é morar com Cristo, ponto, é suficiente. Mas ele nos lista aqui alguns benefícios, e é muito bacana. E ele diz assim no livro: os benefícios da salvação. Embora não possamos expor e descrever adequadamente todos os benefícios da salvação em um livreto, é útil para nós revermos alguns deles. Em primeiro lugar, o cristão é regenerado. A partir do momento que chega o chamado de Deus, de imediato, o cristão ele é regenerado. A partir do momento que o Senhor nos chama, o cristão é regenerado. Esse é um ponto crucial.
tem uma diferença, a pessoa ser regenerada, que é o nascer de novo, e a diferença da pessoa, né? Isso, a santificação. A santificação, ela é gradual, como nós falamos. Nós vamos se santificando, o Senhor vai tirando aqueles carrapichos que nós trazemos de quando nós estávamos mortos. Mas o Senhor, a partir do momento que Ele nos encontra, a partir do momento que Ele nos chama, que chega o nosso momento, nós já somos regenerados. A Bíblia nos ensina que todas as pessoas nascem espiritualmente mortas e não estão dispostas a responder a Deus em amor, em obediência. É por isso que muitas das vezes, quando nós oramos por um familiar nosso, as pessoas estão vendo a evidência, elas conseguem ver o que Deus tem feito na vida delas, tem abençoado. Tem muitas pessoas que eu conheço que não é cristã e já foram curadas de tem uma irmã lá que mora na minha rua, ela foi curada de 2 cânceres. O médico falou que não tinha jeito e ela foi curada. E ela não é cristã. Só que essas pessoas, elas não conseguem responder ao Senhor em obediência. Entendeu? Nem obediência e nem amor. Porque ela está morta. Uma pessoa morta, ela não consegue fazer nada. Só através de Cristo, só através quando Cristo nos chama que há vida. Então é o que acabou de falar aqui. Vou ler novamente. A Bíblia nos ensina que todas as pessoas nascem espiritualmente mortas. Vamos seguir em diante. Diz assim: no entanto, aqueles que creem em Cristo foram regenerados ou se tornaram espiritualmente vivos. Efésios 2:5. Vamos lá em Efésios 2:5. Eu vou ler, você não precisa abrir não, tá? Efésios 2:5 diz: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Amém? Pela graça nós somos salvos. Aí diz mais adiante: para que caminhem em novidade de vida. Você não foi salvo por Cristo para ficar sentado, igual o meu antigo pastor falava, pastor Gonçalves falava, os 3 S: sentado, salvo e satisfeito. Muitas das vezes nós chegamos com essa mentalidade de falar: o Senhor me salvou. Mas se o Senhor te salvou, é por isso que nós temos que dar uma resposta ao Senhor: andar em novidade de vida. E novidade é o que? É tudo que é novo. É por isso que nós temos que andar em novidade de vida, sempre buscar. Todo mundo tem um talento, buscar o seu talento para que possamos, né, crescer gradualmente com o Senhor. Aí ele diz mais adiante: o crente é uma nova criatura com um novo coração, um coração novo, que se deleita em Deus e deseja agradar a Ele. Vamos lá para o segundo lugar. Em segundo lugar, o cristão é justificado diante de Deus. Vamos ler de novo aqui, ó. Vou lá em Romanos 5:1. Não precisa abrir não, tá, gente? Romanos 5:1. Quiser aqui também foi. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só temos paz com Deus por causa de Cristo, porque Ele, somente Ele venceu por nós. Por isso temos paz com Deus. Imagine a guerra com Deus. Não podemos ter guerra com Deus. Aí ele diz: isso significa que não somente somos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, mas também que a vida perfeitamente justa de Cristo é imputada a nós, ou creditada
em nossa conta. Embora ainda iremos lutar contra o pecado e fracasso, vou ler de novo. Embora ainda temos que lutar contra os pecados e os fracassos frequentes, Deus declarou legalmente que estamos quites para com Ele, e Ele nos trata desta maneira. Amém? Aí ele diz aqui, né? Porque eu frisei lutar contra o pecado e os fracassos. Tem uma frase de Martinho Lutero que eu queria compartilhar. Eu gosto muito dela. Ela diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. É a nossa vivência. A gente acha que vai tomar um banho no batismo e tudo vai se fazer novo. Mas nós sabemos que o nosso coração, um coração corrompido, né? Como a palavra diz que a carne não se converte, né? Então é uma luta constante entre a carne e o espírito. E é por isso que nós devemos, né, como o Martinho falou, né, o grande Martinho falou, que nós devemos matá-lo todos os dias. É como se fosse um leão, né, por dia. Se você não matar um leão, amanhã é 2. Todos os dias nós temos nossas dificuldades, todos os dias nós temos nossas falhas. E nós devemos, né, mediante isso, lutar todos os dias. O quão difícil, cada um sabe das suas dificuldades, cada um sabe onde cala perto. E é por isso que nós devemos nos basear, pedir ao Senhor, né, ajuda, graça e misericórdia para Ele dar todos os dias com as dificuldades. Seguindo, em terceiro lugar, o cristão foi adotado. Uma vez eu mencionei isso numa conversa. O cristão foi adotado. Aí muitas pessoas estranham essa mensagem, só que isso aqui é Bíblia, está na Bíblia. O cristão foi adotado. Eu vou ler em diante. Deus é o Criador, soberano juiz de toda a humanidade, para que nós que cremos, no entanto, Ele também é o nosso Pai. Por meio da fé em Cristo, fomos adotados na família de Deus e nos beneficiamos de todos os privilégios da filiação. João 1,12. Vou ler lá em João 1,12. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E João 17:23 também diz, João 17:23 diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e ornaste, como também amaste a mim. O Senhor, Ele fala que nós fomos adotados, e a partir do momento que nós fomos adotados por Cristo, nós somos reconhecidos, porque todo filho adotado, né, ele é considerado filho. E a Bíblia nos diz que nós verdadeiramente somos filhos da ira. Por isso que o Senhor nos adotou. O que nós merecemos verdadeiramente é a ira do Senhor. Mas pela graça, por intermédio, mais uma vez, de Cristo Jesus, Ele nos adotou em sua família. E queremos, aqui em quarto lugar, ele fala o seguinte: o cristão é habitado pelo Espírito de Deus. Nós não andamos por esse mundo sozinhos, pois Cristo enviou o Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito de Cristo testifica, ensina, conduz e ajuda, condena e serve como garantia para que o crente receba a plenitude de Deus que o guarda no céu. Amém? E o quinto lugar, vamos ler o quinto lugar. Ele diz o seguinte: o cristão recebeu a vida eterna. Esse é um ponto final. É importante compreender que a vida eterna começa para nós quando cremos em Cristo. A vida eterna
é mais do que uma ilimitada quantidade de vida, vida sem fim. É também uma qualidade ilimitada de vida, vida em comunhão com Deus. Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu estava parando para pensar, quando estava preparando aqui, né, esse estudo, que Deus é tão grande, que eu creio que talvez nem a eternidade será suficiente para nós conhecermos Ele totalmente. Todos os dias nós vamos conhecer algo de Deus, de Cristo, da pessoa de Cristo, e verdadeiramente será novidade de vida todos os dias na eternidade. E em sexto lugar, né, o Senhor, Ele nos traz aqui uma mensagem, diz assim: o cristão é a nova criação de Deus. Uma das maiores evidências de que Deus nos justificou é que Ele continua a nos santificar, ou seja, Ele opera em nossas vidas para nos tornar santos. A Bíblia nos ensina que Deus está dirigindo todas as coisas em nossas vidas, até mesmo sua disciplina, de modo que seremos conformados com a imagem de Cristo e faremos as boas obras que Ele nos preparou de antemão para nós. Que privilégio saber que Deus será incansável na obra de nossa transformação. O apóstolo Paulo escreveu que ele está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, porque é como eu falei aqui anteriormente, nós estamos em construção. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que completa a boa obra em nós. É por isso que nós devemos ficar firmes nele, buscar a sabedoria dele, para que possamos crescer junto com ele e se parecer junto a Cristo, se parecer a Cristo, porque é o desejo de Deus. E agora eu vou retornar para a gente concluir lá em Romanos 8, para a gente ver se faz sentido esse livreto que a gente leu, para ver se vai haver ainda alguma dúvida dentro do nosso coração. Romanos 8, versículo 28. Eu vou ler ele novamente, está com um tempinho aqui. No versículo 28 fala: diante daquilo tudo que a gente leu aqui, vamos ver se faz sentido o que Paulo fala em Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. 39. Nem a altura. Olha o 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente,
nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Eu trouxe 3 pilares que eu vou ler para a gente finalizar e identificar lá do versículo 29 e 30. O primeiro pilar, no versículo 29, quando ele diz aqui na parte A: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. O primeiro pilar diz: aqueles que são amados por Deus e predestinados, foram amados não para viverem uma vida em pecado, mas para serem imagem e semelhança de Jesus. Você foi salvo não para pensar que eu estou salvo, então agora eu posso fazer o que eu quero. Esse não é o pensamento do salvo. O salvo, muito pelo contrário, quando ele percebe que ele é salvo, quando ele sente em Cristo que ele é salvo, ele vive em gratidão a Deus. Ele vive fazendo a obra de Deus. Então esse pensamento que muitos que não compreendem, pensam o seguinte: então você é salvo, então não precisa nem ir para a igreja, eu sou salvo. Não, o salvo não pensa desta forma. O salvo, ele pensa em novidade de vida. É por isso que nós devemos ser gratos ao Senhor todos os dias, para que possamos crescer em novidade de vida. E o segundo pilar, no versículo 30, ele diz, na parte A ali: e aos que predestinou. Isso significa que sua salvação não começou com você, e sim com Deus. Não começou nesse tempo, e sim na eternidade, nem na terra, e sim no céu. O Senhor Jesus deixa claro em João 15,16. João 15,16 aqui, bem breve, ele fala aqui, é só a parte A. 15, no versículo 16, ele fala: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vão e deem frutos. Não foi eu, não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele que nos escolheu, pela sua graça, não porque temos mérito, não temos nada, nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos, mas porque Ele viu algo, Ele viu o propósito, Ele que nos escolheu. E diz mais o seguinte, estava até aqui no papel, a Bíblia não diz que Deus te escolheu porque sabia que você ia crer, mas você creu porque Ele te escolheu. A Bíblia não escolheu o Cleito porque falou: o Cleito vai crer em mim. O Senhor escolheu ele creu porque o Senhor já tinha escolhido. Você creu porque o Senhor já tinha escolhido. Só não tinha chegado talvez o teu tempo, mas quando chegou, você creu não porque porque o Senhor escolheu. E esse respaldo está lá em Atos, Atos 13, parte B, Atos 13, 48, que diz: os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos que creram já haviam sido destinados para a vida eterna. E o terceiro e último pilar, no versículo 30, diz sobre a justificação, lá de João. Diz assim: no momento que a pessoa é alcançada e crê de todo o coração, há justificativa pelo justo juiz, porque na verdade, quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, como nosso substituto, ou seja, foi uma morte substitutiva, se entregando para que nossas feridas fossem saradas, bebendo sozinho o cálice da ira, o cálice que era meu e seu. Ele bebeu sozinho, e por isso nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos justificados no dia da cruz do Calvário. E, finalizando lá no livrinho, ele diz: finalmente, o cristão será glorificado. A nossa grande e segura esperança é que, porque Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados dos mortos e glorificados quando Cristo voltar. Os nossos corpos mortais serão transformados conforme o corpo glorioso de Cristo e não estarão mais sujeitos ao pecado, à morte ou à corrupção. Estaremos para sempre com o Senhor em um novo céu, uma nova terra, no qual somente a justiça habitará. Glória a Deus. Nós estaremos num novo céu, numa nova terra. E daqui, irmãos, eu sempre uso essa palavra, daqui, a partir deste dia, será iniciado, o dia que será para sempre. A partir do dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, será iniciado o dia que será para sempre. Glória a Deus. Então, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais essa oportunidade. Pai querido e amado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque todas as vezes nosso coração, Pai, gera diversas dúvidas. E o Senhor vem, Pai, com o seu bálsamo. O Senhor vem com as suas justificativas. O Senhor vem, Pai, com os seus embasamentos bíblicos. E nos assegura, Pai, da salvação. A salvação, Pai, ela não depende de nós. A salvação é um dom gratuito que o Senhor nos deu por intermédio da Tua graça. Porque nós não merecemos, porque nós não seríamos possíveis obter a salvação. Nós não temos força. A palavra nos fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós não tínhamos direito, Pai, de escolher se de fato queremos servir o Senhor ou não. Mas o Senhor, com o seu infinito, Pai, amor, com a sua graça, enviou o Teu Filho, Pai. O Senhor deu o Seu único Filho naquela cruz, a favor de muitos. O Senhor deu o Seu único Filho, Pai, para que possamos ter uma vida contigo, meu Pai. E o Senhor, Pai, se alegra, Pai, em cumprir, Pai, a boa e perfeita obra, para nos encontrarmos com o Senhor, Pai, como varões perfeitos, meu Pai. Uma noiva limpa, Pai. Uma noiva, Pai, que está esperando pelo Senhor. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por este privilégio, Pai. Senhor, muito obrigado por essa graça imerecida, meu Pai. Toma meus irmãos em suas mãos, meu Pai. Se há alguma dúvida, Pai, no coração dos nossos irmãos, que o Senhor possa, Pai, segurá-los, meu Pai, confortá-los, meu Pai, e dizer com eles, Pai, no íntimo, meu Pai. Senhor, que os irmãos também venham entender, Pai, que a segurança da salvação não é, Pai, um passe livre para o pecado, não é um passe livre para viver, Pai, uma vida, Pai, dissoluta, Pai. A segurança da salvação, muito pelo contrário, meu Pai, ela é uma resposta que nós devemos dar ao Senhor, meu Pai, em contribuir para o Teu Evangelho. E fazer, Pai, ser como 1 Coríntios fala, ser cooperadores do Teu reino, meu Pai. Então, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Eu te agradeço por esta manhã, Pai. Toma o culto que há de acontecer em Suas mãos. Toma, Pai, a cantata das crianças em Suas mãos, Pai. Abençoa as crianças, meu Pai. Abençoa tudo que há de acontecer neste lugar ainda. É que eu te peço, Pai, Senhor, nesta manhã. E já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.